Boa tarde para você ligado na programação da TV AD Belém e também aqui na Rádio AD Belém FM, nessa transmissão simultânea, hoje, dia 1º de janeiro, aproveitando, feliz ano novo para você, que você tenha um ano muito especial para você, para sua família, com muitas realizações, desejo saúde, muita paz e, é claro, né, sempre na presença de Deus, caminhando firme aí, né, para vencer mais uma etapa, mais um ano e viva um dia de cada vez, com toda a leveza, e para isso nós vamos tratar um tema importante neste dia 1º de janeiro. Mês de janeiro é o mês para falar também sobre saúde mental. Já ouviu falar do Janeiro Branco? Pois é, Janeiro Branco trata da saúde mental. E nós temos um tema tão importante para você hoje, que é preparando a mente para 2025. E a gente não poderia deixar de convidar um especialista para falar sobre mente, né, sobre as emoções, que é o nosso psicólogo Jimmy Magalhães, está aqui com a gente. Jimmy, tudo bem? Boa tarde, feliz ano novo para você, Jimmy. Boa tarde, Dário, a paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos, ouvintes. Um feliz 2025 abençoado para você e a sua família, bem como para todos aqui da Rádio AD Belém. Muito obrigado. E todos que nos assistem, né, Dário? Começando o ano com um tema muito importante. No primeiro dia do ano, a primeira live do ano, um tema de extrema importância que impacta tanto na nossa saúde física, espiritual e mental, Dário. É verdade. Você acompanha esta live, portanto, pela TV AD Belém e também aqui pela rádio AD Belém FM 88.7, transmissão simultânea para abençoar a sua vida. Compartilha, portanto, a partir de agora, essa transmissão para que aquele amigo seu, aquele parente, ou a sua esposa, o seu esposo, um filho, né, que precisa ouvir este assunto, né? Temos tantos problemas que são causados por negligência, né? Por a gente se descuidar da saúde mental. Você conhece alguém que precisa ouvir o conteúdo? Então compartilhe a partir de agora este link desta live para abençoar vidas, tá certo? Então, Jimmy Magalhães, um prazer recebê-lo aqui. Deixa eu te apresentar corretamente o nosso querido convidado. Ele é psicólogo clínico com especialização em saúde mental e sexualidade humana. Ele é pós-graduado em saúde mental, Isso. Não é isso mesmo, Jimmy? Isso. Isso aí, vai me ajudando aí, tá? Que o currículo do homem é Nada. muito bom. Ele é sócio proprietário do Núcleo Revivere Psicologia e Saúde e também é palestrante em igrejas, empresas e instituições de ensino. Ele é articulista e convidado aí da Rede Internacional de Televisão, a RIT TV, desde 2014, e é um prazer poder receber você aqui, Jimmy, que é da casa, né, Jimmy? O Jimmy é obreiro aqui do Ministério do Belém também, é obreiro da casa, serve a Deus ali no setor 53, Itaim Paulista. Itaim Paulista. A paz do Senhor, os amados irmãos Itaim Paulista, pastor Paulo Moraes, todos os obreiros, todos os irmãos ali, ao nosso presidente, pastor José Wellington, também ao pastor do Wellington Júnior, que é um grande amigo, e toda a sua família. E é um prazer ser aqui, uma honra começar esse ano na live especial, viu, Dário? Deus abençoe vocês aí. Muito bem, Jimmy. Então, aproveitando aí, desejar também um feliz ano novo ao presidente da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, aqui em São Paulo, pastor José Wellington Bezerra da Costa. E aproveitando, pastor José Wellington Costa Júnior, vice-presidente do Ministério também. Feliz ano novo para o senhor, para a sua família. Que Deus possa te dar muita saúde para que o senhor passe um ano aí ativo, né? Porque os nossos presidentes aqui, eles são bastante ativos no trabalho do Senhor. Ativos e um exemplo, hein? Tem uma mente exemplo, abençoada. É verdade. E eles não perdem culto, gente. Se eles não estão em agenda ministerial, fora do estado ou fora do país, eles estão aqui. Você pode vir aqui nos cultos da Assembleia de Deus Ministério do Belém que você vai encontrar aqui os nossos presidentes. Então vamos abordar esse assunto agora, a partir de agora, para você começar o ano aí já ó, com a sua mente preparada, né? Ou seja, evitar armadilhas que te prenderam no ano passado. Vamos seguir em frente de forma tranquila, abençoada e com a mente preparada, porque esse é o nosso tema. Pastor Jimmy e psicólogo Jimmy também, doutor Jimmy, iniciamos hoje o ano, né, de 2025. Eu quero te perguntar uma coisa, quais são as atitudes que a gente precisa ter para não cometer, né, os mesmos erros que nós cometemos lá atrás e ter um ano assim mais fluido, mais abençoado? É interessante, Dário, você trazer essa questão, porque o ano só é novo quando nós deixamos de cometer os velhos erros. Então, primeira coisa que tem que fazer uma retrospectiva e ver o que eu errei, o que deu errado, o que eu não consegui administrar dentro de mim, comigo, na minha família, na minha igreja ou no meu trabalho. Então, eu preciso olhar um pouquinho para trás.
Para a gente olhar para frente, é necessário também verificar atrás o que aconteceu. Então, o que é necessário? Qual a atitude que eu preciso ter? Saber realmente o que aconteceu em 2024. O que foi positivo, o que foi negativo, o que pode ser melhorado, estabelecer metas. Eu preciso colocar um alvo. Aonde eu quero estar em janeiro de 2026, de que forma que eu quero estar lá. Então eu começo o ano colocando perspectiva, colocando um horizonte, colocando metas para eu chegar, para alcançar metas pessoais, metas ministeriais, metas do trabalho, meta para minha família. E aí eu já começo a articular, movimentar em prol desse novo ano, Dário. Mas eu te faço uma pergunta agora, essa sua resposta me trouxe uma questão aqui. Estabelecer metas, né, eu acredito que seja importante, as empresas fazem isso e muitas instituições, né? Mas não se torna muito pesado já colocar uma meta, como que a pessoa tem que trabalhar essa questão para de repente não se cobrar tanto? Você está falando bem da parte do trabalho, né, da parte administrativa. Quando a gente fala de meta, é um lugar para chegar. É o que você quer. Tem um ditado que diz: quem não sabe o que quer, serve qualquer coisa. Para quem não sabe para onde está indo, serve qualquer caminho. Então, quando eu coloco isso, é muito pessoal, né? Nada muito impositivo, nada muito pesado, mas é uma introspecção, um olhar para dentro para falar onde eu quero chegar, quais que são os meus objetivos. Então, vamos falar de objetivos, então, né? De que forma que eu quero estar com meus objetivos? Quando eu tenho um objetivo, quando eu tenho um alvo que eu quero alcançar, fica mais fácil para me conduzir para lá, direcionar para lá. Senão a gente fica sem direção. Né? Fica meio perdido aleatoriamente. O que eu quero fazer desse ano? Então é interessante isso, você começar o ano fazendo a retrospectiva do que aconteceu, de que forma que foi, o que deu certo, o que deu errado. A gente tem que analisar os erros também, viu, Dário? Os erros são pedagógicos, os erros nos ensinam para não cometermos de novo. O que acontece quando nós estamos na escola, na universidade, que nós não aprendemos determinada lição? Temos que fazer novamente. Fazer de novo. E tem pessoas que falam ano por ano, para mim é a mesma coisa, eu sempre... Porque não aprendeu. Se não aprendeu, vai ter a oportunidade de aprender novamente. Então, se eu aprendi com o ano anterior, com os erros e acertos, a chance de mudar essa situação em 2025 é muito grande. Muito interessante. Vai tomando nota aí. Eu te aconselho até a pegar um bloquinho, ou pegue o seu celular, pegue lá o seu bloquinho no celular, seu bloquinho digital, e vá tomando nota aí, né? Ou seja, se o ciclo parece repetitivo, é porque tem algo aí, tem uma lição que você ainda precisa aprender, né? Não aprendeu, vai ter que fazer de novo. Tá certo. Anotou aí? Então vamos para a próxima pergunta aqui, que é o seguinte. Teremos aí 12 meses pela frente, se Deus quiser. Como a psicologia, ela pode preparar a nossa mente, né, para que a gente enfrente os novos desafios que são impostos, né, a cada ano que nós vivemos. Cada desafio, Dário, ele é vivenciado de uma forma diferente para cada tipo de pessoa. Então a psicologia vai nos preparar, primeiro, para trabalharmos as nossas emoções. Então você vai ter desafios na sua vida que você vai precisar da sua emoção para gerenciá-los. Não é o desafio, é você. Então, o primeiro desafio é olhar para você, olhar para dentro. E é esse o convite do Janeiro Branco. O Janeiro Branco, que é um mês de conscientização da saúde mental nas empresas, nas igrejas, nas escolas, na sociedade em geral, ele tem como por objetivo preparar as pessoas, chamar as pessoas, falar assim, olha, a saúde emocional, a saúde mental, ela é importante também na sua vida. Então, dá uma olhadinha para ela, dá uma atenção. Então, como que a psicologia vai nos ajudar, a nossa mente, para esses desafios? Primeiro, eu entendendo os meus desafios e a capacidade que eu tenho para ele, o que eu preciso para alcançar esses desafios? De repente eu vou precisar, um desafio que eu quero, você que é um irmão na igreja, fala assim, eu tenho um desafio de ser um obreiro. E o que você precisa? Opa, você vai precisar fazer uma inscrição na faculdade de teologia, você vai precisar se capacitar, né? Então, olha, o desafio ele tem, começou o ano com isso, mas já tem, olha, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Então ela te prepara primeiro, entendendo isso, separando cada uma situação da outra, trazendo para você o gerenciamento das emoções, como é importante isso. Já dizia o filósofo, né? Grande não é aquele que domina uma cidade, grande é aquele que domina a si próprio. Então vou precisar de mim em 2025, você vai precisar de você em 2025. Olha, uma boa reflexão, hein? Uma boa reflexão, e a gente parte aqui para seguir nesse bate-papo tão importante que fala sobre preparando a mente para 2025. Mas antes, deixa eu falar para você o seguinte, deixa eu te pontuar uma coisa. Nós estamos batendo um papo aqui com o psicólogo e doutor
Jimmy Magalhães, ele é pastor da Assembleia de Deus Ministério do Belém, serve a Deus ali no Itaim Paulista, com o pastor Paulo Moraes, é um obreiro da Casa do Senhor, além de ser um ótimo profissional, um psicólogo, está aqui com a gente batendo esse papo, falando sobre saúde mental. Tá legal? Tome nota aí e compartilhe este conteúdo, chama todo mundo aí, reúna a família, que a gente tem mais perguntas importantes para conversar aqui com o Dr. Jimmy Magalhães. Dr. Jimmy, eu quero voltar um pouquinho numa questão que é o seguinte, parece que as pessoas têm se preocupado um pouco mais, né, assim, em valorizar, né, o profissional da área de psicologia. O senhor que é um profissional da área, qual o balanço que você faz do ano de 2024? Estamos em janeiro de 2025, hoje dia 1º de janeiro, mas como foi o ano? Pode puxar um traço aí, dizer se foi muito acionado ou não foi muito acionado. Conta para nós. Olha, Dário, houve um aumento significativo da procura dos serviços de saúde mental, pandemia e pós-pandemia. Então nós estamos vivenciando um pós-pandemia. Então esse número vem crescendo com a conscientização e a necessidade das pessoas de procurar ajuda para um tema específico. Então houve um aumento sim, 2024 foi um ano abençoado para os profissionais de saúde mental, né? Porque cada vez mais as pessoas estão tendo consciência, estão sendo incentivadas, programas como esse, live como esse, incentiva a pessoa. Eu lembro que em 2024 nós fizemos Setembro Amarelo, fizemos lives relacionadas ao tema, vocês fizeram aqui uma série acho que de 4 lives sobre Setembro Amarelo. Me recordo. Olha aí a Rádio AD Belém, a TV AD Belém, incentivando, falando sobre saúde mental, ficamos um mês inteiro falando. Então essas informações, as pessoas, os ouvintes, eles vão sendo impactados com isso e a partir dali vão tomando decisões para não ficar daquele jeito. Então foi um ano que as pessoas procuraram sim um aumento significativo, nada tão grande quanto na pandemia, né? Que na pandemia houve um boom sobre a saúde mental. Na pandemia, para você ter ideia, nós temos dados, pesquisas que houve um aumento de 70% da primeira consulta com um psicólogo ou psiquiatra. Então pessoas que nunca passaram na vida com um profissional de saúde mental, na pandemia, eles foram praticamente obrigados a procurar. Então, 2024 foi um ano, sim, que as pessoas estão procurando o autocuidado, estão procurando falar sobre as suas emoções. Muito bem, tá certo. E você que tem se planejado, tem pensado que isso é uma questão que às vezes a gente vai protelando, não é verdade? Esse ano eu vou marcar a primeira consulta, esse ano eu vou, né? E às vezes protela tanto e não vai. Por isso, Dário, que tem campanhas como essas coloridas, né? Você tem Setembro Amarelo, Outubro Rosa e o Janeiro Branco, que é pelo menos para ter uma data, né? Não é só em janeiro que a gente tem que procurar. Mas por que começa em janeiro, Janeiro Branco? Porque o branco quer dizer uma página em branco. Virou o ano. Então, tudo que pode ter dado errado no ano passado, tudo que não foi, você tem a oportunidade de escrever novamente. Então, o branco está participando em todas as outras cores. Então, essa campanha... Como em janeiro é o início do ano, todo mundo tem novas metas, todo mundo faz novos pensamentos, novos pedidos para o Senhor, mas de repente um pedido que você está pedindo para Deus depende muito mais de você do que de Deus. E eu costumo dizer, Deus só vai fazer para você o que você não pode fazer. Deus nunca vai fazer para você o que você pode fazer. Tem gente esperando Deus fazer algo que Deus nunca vai fazer. Por quê? Porque você pode fazer. Na hora de se mexer um pouquinho aí, né? Um pouco mais de disposição para realizar. Então vamos lá, olha, como a neuroplasticidade, né, ajuda, né, no aprendizado de novas coisas, novos começos, novas questões que são importantes, né, a gente aprender. É um tema importante isso, né, da neuroplasticidade, porque a pessoa fala assim, eu já tô com 40, 50 anos, eu não aprendo mais. Isso é muito comum, né? Né? Às vezes eu me pego pensando nessas coisas. Porque o nosso cérebro, Dário, ele dobrou de tamanho desde que nós nascemos. Né? Evidente que quando é criança é muito mais fácil de você aprender um novo idioma, uma questão. Quando você vai ficando um pouco mais maduro como nós, né? Não quer dizer que eu não vou aprender. A neuroplasticidade é essa capacidade que o cérebro tem de novos aprendizados. Eles têm em todo momento da vida. Evidente que não é com a mesma rapidez da infância, mas tem. Então, assim, nunca é tarde para aprender algo, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para olhar para si, nunca é tarde para cuidar de você, nunca é tarde para começar uma faculdade, nunca é tarde para fazer um curso, nunca é tarde para fazer uma viagem, nunca é tarde. A neuroplasticidade vai nos orientar nesse sentido. Olha, é possível um aprendizado.
é possível você agregar. Sempre vai ser possível. Com 90 e poucos anos, nós temos exemplo, o nosso presidente com 90 anos, ali pronto, sempre pronto, né? Costumo dizer que é um exemplo, não falta na escola dominical, sempre aprendendo nas escolas bíblicas. Ele é o maior exemplo que nós temos aqui no nosso ministério. É verdade, né? Um ícone aí, portanto, da Assembleia de Deus Ministério do Belém. Como líder religioso, não deixa também de ser um grande ícone para o Brasil, para inspirar gerações de novos obreiros e também fora do Brasil, inspirando aí muita gente. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, realmente, este homem tem uma mente fantástica. Eu vi em 2024 ele pregando em espanhol. Sim, o novo, sabe, pregando muito bem espanhol e falando. Então, assim, olha o exemplo. Nós temos na nossa casa aqui um exemplo que nunca é tarde para aprender, para recomeçar. E a neuroplasticidade vai nos ajudar nesse sentido. Olha, a gente tem essa capacidade de aprendizado. Muito bem, muito bem. Converso, portanto, com o doutor Jimmy Magalhães, ele é pastor também, e está aqui com a gente batendo esse papo, preparando a mente para 2025. Pastor Jimmy, te chamo de pastor agora, porque aqui vem um tema de família. Olha, família, trabalho, estudos, diversão, né? A gente tem uma impressão que o mundo ele se tornou tão frenético, né? E que parece que a gente hoje não dá conta, né, de fazer as mesmas coisas que as pessoas faziam no passado, né? Como que se explica isso? Olha, aquela famosa frase antiga já, né, que tempo é dinheiro, hoje nós vemos na prática. Então, antes você saía da sua casa para levar o seu filho na escola, hoje você paga para alguém levar o seu filho na escola. Antes você saía da sua casa para ir comprar o botijão de gás, hoje você liga, alguém vem trazer o botijão de gás, ele cobra. Tem lá o servicinho de entrega. Entendeu? Porque nós não temos tempo. Aí, já fica a primeira dica, também uma das dicas para a gente ter um ano com a saúde mental organizada é reestruturar o nosso tempo. É verificar quais são os ladrões de tempo, quem está minando o nosso tempo. E aí nós vamos perceber que às vezes a gente fala que não tem tempo, mas se você fazer uma pesquisa no seu aplicativo do celular, você vai ver que você ficou online 8 a 9 horas. Tem pessoas que conseguem ver lá que ficou 14 horas nas redes sociais. Então, quer dizer, eu não tenho tempo de fazer outra coisa porque eu gerencio mal. Eu preciso aprender a gerenciar o meu tempo. Para quê? Tudo tem o seu tempo. Então, como você disse aí, família, trabalho, estudo, diversão, igreja, né, filhos, tudo tem a sua parcela de tempo. Todo exagero esconde uma falta, Dário. Essa frase, ela é interessante. Por quê? Bem interessante. Se eu fico somente na igreja, vai faltar na família. Se eu deixo somente a família, vai faltar na igreja. Então, existe uma organização de tempo, né? Então, comece a organizar o seu tempo que você consegue assistir a sua família, assistir você. Tem que ter um tempo para si. Às vezes, principalmente as irmãs, elas cuidam de todo mundo, mas não é cuidada. E eu pergunto, às vezes, quando estou conversando com uma irmã que tem filhos, às vezes tem neto, esposo, e ela fala da rotina dela, fala, tá, e quem cuida da senhora? Qual o tempo que a senhora tem com a senhora? Então, assim, é preciso gerenciar esse tempo. Porque senão parece que eu sou sempre atrasado, parece que nunca vai dar tempo. Mas quando a gente organiza, Dário, precisa às vezes visualizar. Eu preciso de agenda, sabe? Ninguém quer usar agenda, mas eu dou a dica. Pega a agenda, né? Principalmente a agenda ministerial, que é linda, maravilhosa. Começa a colocar ali que você vai visualizar onde está gastando o seu tempo. E essa questão é tão importante, né, Pastor Jimmy? Porque às vezes a gente começa a se ocupar com tanta coisa, tem esses ladrões de tempo, o senhor falou, a gente não aprende a gerenciar o nosso tempo, e aí vem aquele esgotamento. A gente se sente esgotado, se sente cansado, e não somente nessa questão física, mas também do outro lado, o lado espiritual, né? Então eu pergunto, o que vem a ser esse esgotamento e o que a gente precisa fazer para não chegar nesse estágio de se sentir esgotado? Nós não somos super-homens, super-heróis, nós somos seres humanos, né? Dotados de toda a capacidade de dor, de emoções, de sorriso. Então, o esgotamento, Dário, é o estresse, né? É aquilo que vem deixar eu cansado. Ele começa fisicamente, emocionalmente. Tem pessoas que não é nem fisicamente. Essa pessoa que treina, faz academia, mas emocionalmente ela não está bem. E, paralelo a isso, para o cristão, isso vai refletir na vida espiritual dele. Se eu não sei gerenciar os problemas que acontecem comigo, se eu não sei enfrentar as dificuldades que eu tenho, isso pode ter um peso espiritual na minha vida.
porque parece que o meu cansaço me atrapalha, a minha mente já não acredita mais que muitas coisas vão acontecendo e eu posso até começar a pensar em duvidar da minha fé. O que aconteceu com Elias, né? Um homem cheio do poder de Deus. É um bom exemplo. Um bom exemplo, cheio do poder de Deus, um abençoado, acabaram de fazer Deus usá-lo profundamente. Porém, uma palavra, uma ameaça que a mente dele interpretou de uma forma errônea, fez ele entrar numa crise. E essa crise não foi só uma crise emocional, mental, foi uma crise espiritual, porque ele faz alguns questionamentos com Deus relacionado a isso. Ele fala para Deus, ele faz alguns pedidos, que é aquele pedido que Deus nunca vai aceitar, né? E o interessante, usando o exemplo do Elias, é que o Elias está doente, o Elias está mal, e o céu se começa a movimentar para cuidar do Elias. Então, você que está doente, seja até espiritual, pode ter certeza que o céu está começando a se movimentar para cuidar de você. E o cuidado, ele envolve todas as áreas, né, Dário? O cuidado espiritual, o cuidado emocional e o cuidado físico. Aí a gente tem a completude. João, 3 João, vai dar-nos um conselho, né? Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, vírgula, assim como bem vai a tua psique. Psique, a tua alma. Está escrito lá no grego, psique. Então, a psicologia está na Bíblia. Tá, João já orientou. Ó, tem que cuidar das emoções. Doutor Jimmy, desculpa. Pode ir lá, é isso aí. Não, pensei que você tinha terminado o seu raciocínio. Eu já ia puxar um gancho, puxar uma linha aqui, um traço, para as palavras de Jesus, quando ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, como podemos aprender com Jesus, né? Usando dessas palavras dele aí, para a gente ser verdadeiramente aliviado e, de fato, olhar e respirar e se sentir mais leve. Olha que interessante, né? Ele propõe um alívio das nossas dores, um alívio daquele que está cansado, porque ele sabe, é cansativo isso. E é interessante porque, por que ele alivia? Porque ele fica assim, lança sobre mim a vossa ansiedade. Então, o peso que você está carregando, transfere para mim. Quando você transfere o peso para Jesus, o peso fica com ele, não fica com você. Então, se você tem uma dificuldade, seja ela emocional, seja ela física, às vezes tem pessoas vivenciando uma luta de saúde na família, um resultado, tem pessoas vivenciando problema no casamento, tem pessoas vivenciando problemas financeiros. Quando eu lanço isso para Jesus, quando eu coloco lá, eu encontro alívio. Eu gosto muito de uma parte do Salmo 23 que a gente passa por ele e não presta muita atenção. A gente gosta muito do Senhor, é meu pastor e nada me faltará. E qual parte que você gosta, pastor Jimmy? Eu gosto da parte que fala assim, ó, refrigera a minha alma. Isso é... Mas pensa num calor que está... Agora nós estamos no verão, né, em São Paulo, quando está um calor, que você está num lugar abafado, às vezes num culto que a igreja não tem ar-condicionado, não tem aquele calor, quando vem o refrigério não é gostoso? É demais. Isso que está dizendo, a minha alma que está angustiada, a minha alma que está pegando fogo, nele eu encontro o refrigério, nele eu encontro o descanso. Então quando a gente olha para Jesus, quando a gente acredita nele, tem um corinho antigo, né, que as irmãs cantam, que é: conta para Jesus onde está a tua dor. Né? Então eu tô falando, Senhor, tá doendo aqui, tá doendo aqui. Então quando você vai no médico e passa para ele, a partir dali a responsabilidade é dele de medicar você para tirar aquela dor. Exatamente. Então quando você fala para Jesus onde está a sua dor, naquele momento ele que vai cuidar de você, né? Ele é o médico dos médicos, o psicólogo dos psicólogos, os juízes dos juízes, os promotores dos promotores. Ele é eterno. Muito bem. Eu bato esse papo com o pastor Jimmy Magalhães, doutor Jimmy, psicólogo clínico. Ele está batendo esse papo com a gente aqui para falar de saúde mental, para falar do tema Preparando a Sua Mente para 2025. Novo ano, nova vida, e a gente precisa seguir em frente com a cabeça tranquila. Olha só que interessante esta pergunta aqui. Primeiro, uma constatação, né, que o ano passado, 2024, a palavra ansiedade foi escolhida a palavra do ano, né? Foi a palavra mais pesquisada e a palavra que ficou mais em evidência e mais pronunciada pelos lábios dos brasileiros. Olha que coisa interessante. Então vamos para a pergunta. A saúde mental do brasileiro, e puxando para os evangélicos, né, que é o nosso lado, nosso mundo, né, quase 30% da nação brasileira é de evangélicos, né? Então é importante pontuar isso. A saúde mental,
né, do brasileiro e dos evangélicos também, que nós estamos dentro desse pacote, né? Ela está piorando, na sua opinião? Olha, infelizmente, o Brasil ele tem um título que não é para a gente ter alegria, que há anos ele vem carregando esse título do país mais ansioso do mundo. Daí justifica, né, em 2024 a palavra mais pesquisada foi ansiedade, porque se é o país mais ansioso, evidente que vai ter alguns assuntos ligados à ansiedade. Importantíssima a sua fala, Dário, quando você fala, a igreja ela faz parte de uma sociedade. Nós não somos seres extraterrestres, somos de outro lugar. Nós estamos indo para outro lugar, mas não somos. Aqui nós somos pessoas que fazem parte da sociedade, tem um CNPJ, um CPF. Mas né? a essência é tudo igual, né? Então, nós fazemos parte disso aqui. Esse número também abrange a igreja, abrange pessoas que participam do corpo de Cristo ali. Então, sim, o número de ansiedade tem aumentado muito. E o que é necessário para lidar com a ansiedade? Primeiro, a gente precisa gerenciar as emoções. Muito das questões ansiosas, Dário, já vem lá da infância. Você vê aquela criança que ela precisa de alguma coisa e às vezes os pais, erroneamente, não sabendo, colaboram para que os seus filhos sejam ansiosos. Por quê? O filho precisa de algo, o pai de imediato vai lá e já dá. Ele não treina o filho para aprender a lidar com as suas emoções. Então, se ele precisa de algo, os pais às vezes nem têm condições, mas fazem um esforço para dar naquele momento, em vez de falar assim, filho, o pai vai te dar. No final do ano, quando você passar de ano, quando acontecer isso, o pai vai te dar. Isso é uma característica, né, assim, da nossa geração até, né, que de fazer isso com os filhos, né, de querer dar tudo e querer satisfazer, né, o seu pedido, responder, atender o pedido da criança. Depois eu até gostaria que você explicasse se isso tem um motivo. Às vezes tem a ver com a nossa vida, nós pais. Nós passamos por privação, não queremos que os nossos filhos passem. Só que nós não estamos tendo em vista que estamos colaborando para eles serem pessoas depressivas, ansiosas e frustradas. Eu costumo dizer para os pais, quer que seu filho tenha saúde mental e emocional? Ensina ele a lidar com a frustração. O que é frustração? Todo mundo foi, eu não fui, pai. Então, pai, hoje não tinha condições de você ir. Mas o pai promete para você que você vai ir. Talvez não vai com todo mundo, mas vai sim. No momento que der, dá. Eu estou ensinando ele a lidar com a frustração. Quanto crente não sabe lidar com a frustração, Dário? Quanto crente, se o Senhor não responder ele hoje, ele diz que o céu está de bronze, que o Senhor esqueceu dele, hein? Porque não sabe lidar com a frustração, não sabe lidar com a espera, com o tempo. Então, quer ter um ano abençoado, 2025? Saiba lidar com a temporalidade, saiba entender o que é seu, o que não é seu. Quando eu entendo o que eu posso fazer, Dário, eu faço o que eu posso fazer. Quando eu entendo que eu já fiz tudo o que eu posso fazer, eu passo para ele a parte dele fazer. Então isso vai ajudar muitos crentes a aliviar as questões emocionais deles. Porque tem muito crente frustrado, chateado, magoado, né? Não só crente, pessoas em geral, porque não conseguiu algo que ele tanto almeja. Mas sequer perguntou por que não está conseguindo, sequer olhou lá, fez a retrospectiva para entender o que deu errado. E é uma questão também da ansiedade, que ela projeta a gente pro futuro, certo? Ela tira a gente do hoje, né? A gente deixa de viver o hoje e projeta a gente para um campo que a gente não tem controle, certo? E uma coisa interessante que eu estava pensando durante a sua fala, né, é justamente isso, né? Como é que a gente pode, então, melhorar, né? Qual a dica, Dr. Jimmy, que o senhor daria para melhorar essa questão da ansiedade que está ali presente diariamente, aqui em mim, aí em você? Qual é a dica que o senhor dá para a gente vencer isso, para ter um ano melhor, né? Ter um 2025 Os hábitos mais saudáveis, saudável, para a gente, né? Primeiro, né, a gente precisa cuidar do nosso corpo físico. Então é essencial se alimentar bem, dormir bem, Dário, o sono, a privação do sono, ela é o gatilho para muitas das doenças emocionais. E aí, quando eu pergunto para as pessoas quantas horas elas dormem por dia, a gente fica horrorizado. Tem pessoas que dormem 4 horas por dia. E como você quer, ao longo do tempo, que essas 4 horas só supre toda a sua necessidade? Então eu preciso, primeiro, me estar bem alimentado, dormir bem, ter uma paz comigo. O que é paz comigo? É entender o meu processo, é entender o que está acontecendo comigo.
né? Investir nisso, no autocuidado, investir em mim, no tempo de descanso, no tempo de lazer, no tempo de buscar ao Senhor, no tempo de se empenhar na igreja, ter uma atividade prazerosa, nada que lhe faça mal, nada que lhe te tire o gozo, que não faz sentido você trabalhar, principalmente na igreja, sem o gozo na alma. O Senhor não quer ninguém que trabalhe obrigado para Ele. O reino é voluntário, eu tenho prazer na alma de estar ali. Né? Isso me faz bem. Então, esses pequenos cuidados que eu vou tendo e também, Dário, identificando o que está roubando a minha energia, a minha alegria. Porque senão está entrando aqui, mas está saindo lá para o outro lado. Sim. Então vai faltar, quando chegar no final do ano vai faltar. Aonde que rouba a minha alegria? O que está tirando a minha paz? E o Hernandes Dias Lopes tem um livro maravilhoso chamado Ladrões de Alegria. Isso, que ele vai muito citar algumas características que uma das ladrões de alegria, Dário, a gente pode citar aqui, como dica, pessoas. Tem pessoas perturbadas que se você deixar ela te perturba, ela tira a sua alegria. No caso da Penina, perturbava a vida da Ana. A Ana estava depressiva por causa da Penina. Ei, se tem alguma Penina na sua vida, coloca por terra, olha lá. Para de dar ouvido para pessoas que não vai te levar a lugar nenhum. Para de se preocupar com a opinião dos outros que não te ajudam em nada. Fica firme com o Senhor, fica firme com o seu pastor na sua igreja. Tem pessoas que dão muito ouvido para os outros. Como começou no paraíso, Dário? Foi a Eva escutando a serpente. Tem pessoas que preferem escutar a serpente do que escutar a voz de Deus. E como que eu sei, pastor, que a serpente está falando comigo? Quando te leva para o mal, quando fala dos seus defeitos, quando fala que você não vai conseguir, quando só coloca o dedo na sua ferida. Ai, tem pessoas que chegam assim, eu sou sua amiga, tá? Eu tô te falando porque eu sou seu amigo, sua amiga. Não, você não é minha amiga. Você não é meu amigo, que amigo não põe o dedo na ferida do outro. Amigo chega e fala, calma aí, vou te levar até Cristo. É aqueles 4 que pegaram na maca e levaram ele até Jesus, né? Um bom exemplo, Dário, é você pensar em 4 pessoas que te carregaria se você precisasse, viu? Né? Para 2025. Pensa em você. Se eu ficasse ali precisando chegar até Jesus, quem me levaria até Jesus? E pensa em 4 pessoas que você pode levar também. Muito bem, né? Porque, fica a dica aí. É porque é uma via de mão dupla, né? É uma via de mão dupla. Então vamos sintetizar aí esses 5 hábitos, né? Vamos sintetizar 5 hábitos lá, aí, né? Saudáveis aí, pra gente... Cuide da sua saúde física. Aí, ó, saúde física. Durma bem, se alimenta bem, tem alimentos. Dormir, se alimentar. O excesso de gordura, excesso de alimentos gordurosos, eles fazem muito mal para a nossa saúde emocional. Né? Pratique atividade física. Não, irmão, não faça, mas uma caminhada que seja aquilo que te faz bem. Né? Tenha prazer de começar algo novo, um novo estudo, uma nova faculdade, um novo desafio, né? Coloca a sua mente para trabalhar, não deixa a mente parada, né? Coloca a mente para trabalhar, se empenhe em algo novo e também cuide da sua vida espiritual, que você estando bem com você, bem no seu corpo e bem com Deus, é a ferramenta para vencer um 2025 com todas as dificuldades, porque no mundo tereis aflições. E eu já vou profetizar, você vai ter problema em 2025. Eu vou ter problema. Olha aí. Eu estou profetizando na sua vida. Nossa, de onde? Vocês vão ter. Sabe o que a gente precisa, Dário? Bom ânimo. Parece tão simples, né? Bom ânimo. Eu gosto tanto daquele hino. Haverá paz no vale, eu sei. Então vai ter dificuldade, vai ter vale. Mas o príncipe da paz está conosco. Então, assim, independente dos desafios que nós vamos ter, 2025, se a minha mente está renovada, se eu estou bem, se eu tenho capacidade para enfrentar, né? Pode vir, eu vou enfrentar. Né? É o Davi dizendo, ele é grande, ele é maior que eu, as ferramentas dele são muito maior que eu, mas eu não vou sozinho, vou no nome dele. Se você enfrentar 2025 em nome do Deus Todo-Poderoso, eu já vou profetizar, é vitória certa. Pastor Jimmy, a gente já está caminhando para o final já. O papo tá bom, o papo tá interessante. Passou rápido, né? Mas passa tão rápido, né? Mas sabe o que eu estava pensando aqui nessas 5 dicas, esses 5 hábitos saudáveis, né? Que o senhor pontuou aí, para que as pessoas, o nosso telespectador, o nosso ouvinte, eu também, para que a gente considere, né, e passe a colocá-los em práticas em 2025. Eu estava pensando aqui, são hábitos que não é segredo, né, mais, né? Não é interessante isso? Parece que a gente sabe que tem que se alimentar bem, que precisa dormir bem, que precisa fazer atividade física, que a gente temos a nossa fé, o nosso praticar Sim. bem a nossa fé e tal. Onde é que estamos errando? Por que a gente não consegue, de fato, então,
colocar em prática? Existe um impostor que habita na gente, né? É até um tema de um livro, o impostor que habita em mim. Verdade. Né? Brennan Manning, né? Brennan Manning. Existe um impostor que habita na gente. Então, quer dizer, o nosso cérebro, ele se acostuma com coisa que dá prazer para ele. Ele não quer fazer algo que é cansativo para ele. Então, a dieta, o cérebro, ele não quer fazer. Atividade física, ele não quer fazer. Dormir cedo, ele não quer fazer. Então é uma luta, eu preciso essa reeducação emocional. Aquela sabotagem que vai... É uma autossabotagem. autossabotagem. Então eu preciso entender aonde que está minando, olha lá. Eu preciso entender, não, eu preciso dormir. Então não tenta fazer coisas drásticas. Ah, eu quero fazer um regime, não vou comer nada. Não, não faz. Tira pelo menos o miolinho do pão. Tira alguma coisinha. Começa aos pouquinhos. Que aí você vai falando pro seu cérebro, é assim que está acontecendo. Ah, eu vou fazer exercício físico. Você vai lá, paga 1 ano de academia. Você não vai um mês. Por quê? Agora começa com uma pequena caminhada de 10 minutos. No outro mês aumenta para 20. Daqui a pouco você vai terminar o ano fazendo 1 hora, 1h30. Né? A mesma coisa serve para oração, serve para ler a Bíblia, né? E aí começa janeiro, tenho certeza que tem muitas pessoas com o desafio de ler a Bíblia também, né? É um excelente exercício para a mente também, viu, Dário? Ler a Bíblia. Ler a Bíblia, quero saber que você vai começar hoje lendo a Bíblia, tem aquele projeto de ler a Bíblia, tem uns aplicativos que mostra para chegar no final do ano, mas tenha um objetivo. Então, identifique esse impostor que habita em você, né? E vença ele. Tome nota aí, hein? Eu falei para você pegar um caderninho, falei para você pegar o bloco de notas do seu celular, porque teríamos esse tipo de dicas aí. Então, identifique o impostor aí e fica como dica de leitura também, né? Opa! Aí, nossa, CPAD 2 dicas, portanto, ó. A Bíblia, que o pastor Jimmy acabou de falar, leia. Começa o ano com um desafio, né? Eu quero ler exatamente a Bíblia toda nesse ano. 5 capítulos por dia, meu irmão. 20 minutos de leitura, você vai chegar no final deste ano com a Bíblia, com a meta batida, hein? De ler a Bíblia toda o ano inteirinho. E a segunda dica aí, o impostor que vive em mim, né? Que o pastor Jimmy destacou CPAD, aqui. Só atravessar a rua você já pega, já acha esse livro. Para quem está aqui no Templo Sede da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, é só atravessar a rua. Mas para você que não, tem a loja virtual também da editora para você procurar o livro aí. Estamos então, portanto, para encerrar aqui esta live especial de começo de ano, esse bate-papo todo especial. Eu digo live especial porque você que está nos acompanhando aí pela TV AD Belém no YouTube, tem as imagens aqui do nosso estúdio, e você que está nos ouvindo aí, nos ouvindo no seu rádio, nos ouvindo aí no seu aplicativo de celular, portanto, tem aí acesso também a essa informação. Doutor Jimmy, em sua opinião, qual foi o maior psicólogo que já existiu? Sem dúvida nenhuma, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, tem até um livro, também mais uma dica de livro aí. Jesus, o maior psicólogo que já existiu, do Mark Becker. Sem dúvida nenhuma. E como você fala isso? Da forma que ele gerenciava as emoções, da forma que ele gerenciava as pessoas. Jesus pegou um time, claro, que ninguém pegaria, cada um com a sua característica. Isso é interessante, porque Jesus sabe da sua característica, sabe da sua forma física, sabe da forma que você é, das suas emoções. Um era mais calmo, o outro já era mais agitado, um sabia mais, o outro sabia menos, mas Jesus tem essa capacidade de lidar. Jesus pegava as pessoas com um problema, Dário, e ele chegava para as pessoas com um problema, ele era o bálsamo, ele era a solução. Jesus, você não vê Jesus com preconceito. Você pega a mulher que estava samaritana, que tinha uma vida no mínimo duvidosa, Jesus fala, chama ela de mulher. Talvez ninguém chamava ela de mulher, mas Jesus chama ela de mulher. Né? Por quê? Jesus vai na essência. Então, assim, não tenho dúvidas nenhuma que ele é o maior psicólogo que já existiu. Da forma que ele trazia alívio para a alma, alívio para o cansado, da forma que ele falava com as pessoas, da forma que ele agia com as pessoas. E fica o exemplo para nós agirmos assim. Eu costumo sempre perguntar para alguma pessoa assim, fala assim, você acha que essa atitude que eu fiz foi certa ou errada? Eu falo, como que você acha que Jesus resolveria esse problema? Ah, meu filho fez isso e tal, e eu fiz isso, eu coloquei ele para fora de casa e eu bati nele. Como você acha que Jesus resolveria isso com seu filho? Se você acha que Jesus faria isso, que é o certo, eles falam, acho que Jesus faria diferente. É uma boa reflexão, e se nós somos cristãos, parecido com Cristo, então a gente tem que fazer tudo aquilo que Jesus fazia. Evidente que ele é o maior, ele não teve erro nenhum, ele venceu a morte, ele
passou por aqui. Então a gente tem ele como exemplo de vida, como exemplo na psicologia também. Outros psicólogos que não professam a fé cristã também admiram a presença dele, né? De tudo que ele fez, de tudo os relatos, da forma que ele agia com as pessoas. Então é sim, de boca cheia eu digo, o maior psicólogo que já existiu. Sensacional, né? Gostei da parte aí que diz que Jesus ele não descarta ninguém, né? Você tem ali um mais intelectual, tem um menos, né? Um menos aculturado, tem um que tem mais força física, tem um mais frágil, mas todos são acolhidos. Todos são acolhidos. E ele sabe transformar, sabe trabalhar com qualquer um, com o talento que você tem. Tem alguma coisa boa em você que Jesus viu, ele vai trabalhar através disso. Tá certo, então. Eu espero que você tenha gostado deste bate-papo, deste 1º de janeiro de 2025. Abordamos o tema aqui, preparando a mente para o ano de 2025. Olha só, assunto importante, hein? Mês de janeiro branco, gente. Fiquem atentos aí aos sinais, né, que a sua mente está dando. Procure sim uma terapia, procure uma ajuda profissional e tenha um ano aí diferente, abençoado e produtivo. Olha só, o pastor Jimmy Magalhães, que é psicólogo clínico também, ele é pós-graduado em saúde mental, né? Esteve aqui conversando comigo, com você, e olha, vou passar a rede social dele, no Instagram, @PsiJimmy Magalhães, @Psi, de psicólogo, né? PSI, Jimmy se escreve com JIMMY, Magalhães. Isso lá no Instagram. Agora no Facebook, psicólogo Jimmy Magalhães. Tá legal? Não se esqueça, Jimmy se escreve com JIMMY. Mais algum recado, Dr. Jimmy? Que esse ano seja abençoado, que você busque, você que viu que tem algumas características que precisam ser tratadas aqui, busque ajuda. O crente trata as suas emoções com oração, terapia e, se necessário, a ida ao médico para medicação. Então não tenha preconceito. Dá uma atenção para a sua saúde emocional, que eu tenho certeza, quando chegar dia 31 de dezembro de 2025, você vai lembrar desse primeiro dia dessa live e vai saber o quanto te ajudou a ter um ano abençoado e de vitória. Que Deus abençoe cada um grandemente. Tenhamos um ano na presença do Senhor. Se Ele for conosco, o nosso ano será abençoado. Amém. Muito obrigado por sua participação mais uma vez aqui. Desejo mais uma vez um feliz ano novo para o senhor, para a sua família, que seja um ano realmente abençoado e promissor. Para você também, para todos os amados irmãos aqui da Rádio e TV AD Belém, né? Os meus amigos, já posso dizer meus amigos. Com toda certeza. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Muito bem, portanto, essa programação aqui na Rádio AD Belém FM, abrindo aí a grade de programação também do ano, né, gente? Com essa live especial que foi transmitida simultaneamente pelo canal da TV AD Belém no YouTube e também aqui pela Rádio AD Belém 88.7. Essa live foi produzida aqui pela equipe da Rádio AD Belém. Olha, quero agradecer aqui a Samara Freitas, que esteve aqui nos trabalhos técnicos. Agradecer ao Geisel de Paula, que nos ajudou também com a produção da pauta e pesquisa. Também outros profissionais que estiveram envolvidos aqui, Tiago Bertolino e muitos outros. Que Deus abençoe você, meu querido. Tenha um ano esplêndido, tenha um ano abençoado. E olha, o que diz respeito à sua vida, meu amigo, não abra mão. Vá procurar uma ajuda e fique atento aí aos sinais que a sua mente tem dado, tá certo? Muitas dicas foram dadas aqui. Essa live fica gravada no canal da TV AD Belém para você assistir ela quantas vezes quiser e também compartilhar para quem você quiser. Que Deus te abençoe, espero que você tenha gostado, espero que qualquer assunto aqui abordado tenha tocado aí o seu coração, tá legal? Continue aproveitando a programação da Rádio AD Belém FM ou também no YouTube da TV AD Belém. Que Deus te abençoe, um forte abraço, fique com Deus, feliz ano novo!